Nesse vídeo a gente vai continuar falando de microbiologia, só que para a parte dos vírus, porque até então a gente só falou de bactérias. Então o vírus ele vai ter uma estrutura que vai ser uma estrutura muito básica, dividida em capsídeo, material genético e vírion. Tá? O capsídeo ele vai ser formado por proteína e vai estar ali para proteger o DNA do vírus. O material genético é esse DNA ou esse RNA presente dentro do vírus e que vai fazer a reprodução do vírus. E o vírion é uma partícula por fora da célula que vai variar de acordo com as espécies do vírus, ou seja, que vai dar forma estrutural a esse vírus. Então essa é a estrutura de um vírus básico, né? A gente tem aí o material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, o capsídeo e esse envelope, e as proteínas de associação, que vão fazer esses vírus se unirem. A reprodução do vírus, ela é feita pelo bacteriófago. Então esse bacteriófago vai fazer esse vírus se reproduzir. Como? Através de uma bactéria. Ele vai atacar a bactéria, vai fazer a fixação na bactéria, vai introduzir o material genético através da cauda dele. E aí é feito de duas formas, por 2 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo lisogênico, que é quando a gente tem uma junção dos materiais genéticos do vírus e da bactéria, e isso não tem nenhuma interferência. E o ciclo lítico é quando o vírus ele vai controlar a bactéria para gerar novos vírus. Então esse é um bacteriófago, né? Então ele pega o DNA e ele envia através da peça de fixação dele, através da cauda. E o ciclo lítico é quando ele entra, ele se fixa na bactéria, bota o material genético dele, faz a reprodução, porque ele toma o controle dessa bactéria para ela gerar novos vírus e liberar no meio. O HIV, né, é um dos vírus mais falados, mais comum, que é a sigla para a gente tratar de imunodeficiência humana. Ele vai atacar o próprio sistema imunológico da pessoa. Então, como isso é feito? Ele vai pegar células, principalmente os linfócitos T, CD4 positivo, e aí ele vai pegar essas células de defesa para gerar cópias dele mesmo, do próprio vírus. Então ele vai atacar o sistema imunológico do ser humano. Com o tempo, as células de defesa, que são esses linfócitos, elas vão perder sua função, não conseguem mais produzir o organismo das diversas doenças que a gente tem. Então é por isso que uma pessoa com HIV ela tende a ter várias doenças, ficar muito doente. Esse vírus ele vai atacar o sistema imunológico do ser humano. Como é feita a transmissão? Né? Há muitos mitos sobre a transmissão do HIV, porque gera muito também preconceito com uma pessoa que tem um HIV. Então a gente precisa entender que o HIV, como que a gente pega HIV? Na relação sexual, sem preservativo principalmente. Quando é feita uma transmissão vertical, ou seja, a mãe vai passar para o bebê na gestação, ou através da amamentação, depois que ela para a criança, e quando a gente tem agulhas compartilhadas, ou seja, vou me furar ali com sangue contaminado e depois vou furar outra pessoa com essa mesma agulha, e aí eu pego o vírus de um e boto no outro. Como não pega? Gente, não pega por beijo, não pega quando encosta, não pega pelo suor da pessoa, pelo espirro, ou pela tosse, ou por um inseto, um mosquito que picou uma pessoa que tem HIV e me picou, vai me passar pra mim. Não, isso tudo é mito, tá? Por toalha, por compartilhamento de objetos pessoais, o HIV não é transmitido dessa forma. A gente precisa entender que os vírus, eles podem ser específicos, que é o que a gente chama de especificidade viral. Um vírus, ele vai conseguir se ligar só a uma célula que tem um receptor para ele. Então aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tenho um vírus que tem essa estrutura de bolinha, e eu tenho uma célula parasita que ele vai precisar usar essa célula, e ele só consegue se encaixar aqui porque tem uma junção perfeita das duas estruturas. Aí a gente tem vírus que geram diversas doenças, a gente vai começar a falar de algumas delas. Principal, gripe e resfriado, são causados por vírus, tá? Então diversos vírus diferentes geram diversos tipos de gripe, diversos tipos de resfriados. Os sintomas de gripe e de resfriado, eles são bem parecidos, então eles podem até ser confundidos. O que vai diferenciar um do outro é que na gripe a gente sempre vai ter presença de febre, no resfriado não. A transmissão vai ser feita por gotícula, eliminada por via respiratória, e as pessoas que têm contato, né, pegam essa carga viral. Então, no resfriado comum, normalmente a pessoa ela vai ficar com aquela coriza, com aquela congestão nasal,
Pode ter febre, sim, mas é uma febre que ela é muito baixinha, não é uma febre específica, na maioria das vezes ela não vai estar presente mesmo. A pessoa vai espirrar muito e pode ter uma dor de garganta, enquanto na gripe ela vai ter todos esses sintomas de um resfriado, mas aí ela tem uma febre muito alta e que ela acontece de repente. Essa pessoa ela também vai sentir muita dor no corpo e fadiga. Sarampo, catapora, rubéola e cachumba são todas doenças infectos contagiosas que também são transmitidas por tosse. É muito comum em criança e para se proteger através de vacinação. Qual é a vacina? Tetraviral, que a criança toma. Então a cachumba, normalmente, ela vai ter muita cefaleia, que é a dor de cabeça. Aí ela tem esse edema aqui de região glandular, que fica aquele caroço aqui assim, na região da garganta. Pode ter uma febre, essa febre vai de baixa a moderada, perda de peso, levando a um estágio de anorexia e mal-estar. E o sarampo, né, ela é transmitida também de pessoa para pessoa, através de secreção nasal, de tosse, de espirro, de fala, por gotícula. O meio de proteger continua sendo a tetraviral. E aí o que ela sente? Normalmente tosse, febre, dor no corpo, coriza, conjuntivite e a principal característica do sarampo, as manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, na pele. A poliomielite é uma doença que ela vai destruir todas as células da medula espinhal e aí ela vai gerar um quadro de paralisia. Em alguns casos também vai estar associado febre, fadiga, mal-estar e aquela sensação de desmaio. A transmissão ela vai ser feita por água ou por alimentos contaminados. Hoje a gente tem a prevenção de poliomielite através de vacinação, que a gente chama de VOP-VIP. Uma é aquela campanha do Zé Gotinha e a outra é através de agulha mesmo, leva vacina. A poliomielite ela vai gerar, né, a famosa paralisia. Então a gente tinha muitos quadros recorrentes de paralisia infantil por poliomielite. Aí o governo ele começou também a fazer a erradicar essa doença. E aí eles conseguiram hoje ter um controle, a gente já não tem tantos casos de poliomielite assim. A febre amarela é uma doença que ela era comum só em região de mata, porque ela era transmitida pelo mosquito silvestre. Então era muito comum o quê? Na Amazônia. Só que com o tempo houve a mutação do Aedes aegypti e ele passou também a ser portador do mesmo vírus. Então a gente também começou a ter febre amarela em regiões urbanas. Foi o caso do Rio de Janeiro, que teve um surto muito grande. E aí até teve as campanhas emergenciais de vacinação. Quais são os sintomas? Normalmente essa pessoa vai ter febre, vai ter dor de cabeça, ela vai se sentir enjoada, com vômito, com náusea. Em alguns casos, os casos mais graves, ela pode ter aí um comprometimento hepático e fazer um quadro de icterícia, e aí ela fica com os olhos amarelados. Então é transmitida pelo mosquito, tá? De 2014 para cá, a gente viu que a gente tinha um controle dessa doença. Em 2016, 2017, ela explodiu no Brasil, principalmente a gente teve aí muitos casos em zonas urbanas, até por causa da mutação do Aedes aegypti, e agora a gente já tem esse controle, ainda com grande incidência na região sudeste. A dengue ela vai ser causada por Aedes aegypti, né? A transmissão ela é feita pelo mosquito. E os sintomas, normalmente a gente tem nos 3 primeiros dias uma febre muito alta, muita dor no corpo e nos olhos, principalmente aquela sensação de dor atrás dos olhos. A pessoa se sente muito cansada e sem apetite. Como se trata? A gente trata o sintoma, porque a dengue em si ela ainda não tem um tratamento, mas aí a gente trata os sintomas e a pessoa consegue ficar bem. A forma de prevenção de dengue a gente tem como, né? Prevenindo o foco do mosquito. Então, caixa de água, não deixar água parada e tudo mais. Em 2019 a gente teve um aumento de dengue, já estava bem controlada a situação da dengue no Brasil, mas aí teve um boom de novo aí, né, na região sudeste e na região sul, principalmente. A raiva é causada pelo vírus da raiva, que vai afetar tanto humanos quanto animais, né? Como você pega a raiva, né? A gente pode pegar através de arranhadura ou mordedura de um animal contaminado ou de um animal que não tenha vacina antirrábica. E aí, quando isso acontece, a pessoa ela precisa imediatamente procurar um serviço de atendimento à saúde para ela iniciar um tratamento, né, antirrábico.
Fora isso, como a gente se previne? Através de vacinação. A herpes ela vai se dividir em dois tipos, a gente tem herpevírus 1 e 2. O herpevírus 1 vai ser aquelas lesões que costumam aparecer na boca, e o herpevírus 2 são as lesões que costumam aparecer nos órgãos genitais. Normalmente, a infecção se dá pelo líquido da ferida, né? A secreção que sai dessas feridas faz a contaminação. O tratamento ele é feito conforme uma recomendação médica. E como a gente se previne? Higiene das mãos, o uso do preservativo em todo tipo de relação sexual, não beijar a boca que estiver com ferida e não utilizar objetos íntimos de outras pessoas, principalmente peças íntimas como calcinha e cueca. Tá? E aí a gente pode ter uma herpes genital no feminino, no masculino e na boca, que é mais visível. A hepatite B, ela vai gerar uma inflamação no fígado, então normalmente a pessoa vai sentir febre, vai sentir tontura, cansaço, enjoos, vômitos, pode também ter aquele quadro de icterícia com os olhos amarelados e as fezes ficam claras. Como a hepatite B é transmitida? Normalmente também por contato sexual que não tenha uso de preservativo, algum acidente com pérfuro cortante infectado, passa também da mãe para o filho durante a gestação e por agulhas com sangue infectado. É isso, gente. Muito obrigada.